quando a gente se torna um pesquisador, você se especializa em uma determinada área, né? Então, por exemplo, no meu caso, colheita mecanizada. Então, a gente está preocupado com a colheita em si. Mas isso tem impactos econômicos, né? E nós não temos a expertise para fazer uma análise econômica profunda, né? E para dar essa resposta ao produtor. Então, a parceria que a gente tem com o professor David, lá do Departamento de Administração, ela é muito importante, né? Por quê? Porque ele consegue valorar essas perdas, por exemplo, tá? Ele está nos auxiliando em alguns projetos aqui, um deles é o de tomate, né? Então, para poder entender que aquele tomate que está sendo descartado, se ele tem algum valor ou não tem, né? Se poderia ser dada uma outra destinação para esse tomate, né? Que está sendo descartado, né? As perdas numa cultura de amendoim ou de batata, quanto que isso representa, qual impacto isso tem no produtor. Então essa parceria para nós é fundamental, né? Porque o professor David traz esse know-how da parte econômica, né? Para poder nos ajudar a entender melhor o impacto que isso vai ter no produtor. Quando a gente está desenvolvendo uma pesquisa de um cunho tecnológico, né? Muitas vezes você está ali preocupado se aquela tecnologia ela vai funcionar, ela vai responder às suas hipóteses, vai confirmar e etc. Né? Então esse é um ponto. Quando a gente começa a pensar o valor, né, daquilo efetivamente, puxar esse valor para o conceito de valor econômico, que tudo tem um valor, mas nem sempre a gente consegue expressar esse valor de uma forma monetária. Esse é um ponto importante. Mas você consegue desenvolver uma tecnologia, aquilo tem um valor do ponto de vista científico, né? Mas o quanto aquilo vai representar economicamente, né? Para um produtor, para o usuário, enfim, para uma empresa que for vender aquela tecnologia, coisa desse tipo. Então, o que a gente primeiro tem que fazer, né? É olhar na ponta onde aquilo vai ser aplicado, né? E aí, quando a gente olha na ponta, a gente precisa saber quais os benefícios que essa tecnologia gera, né? Qual é a sua prática, né? Então, isso o pesquisador, até mesmo o produtor, às vezes envolvido na pesquisa, ele sabe. Então, por exemplo, isso pode me ajudar a reduzir custos de materiais, eu posso ter um aumento de eficiência na utilização dos funcionários, eu posso ter um aumento de produtividade, eu posso ter uma redução no uso de equipamentos, eu posso ter uma redução no meu desperdício. Então, a gente tem que olhar os benefícios, né, que a tecnologia pode estar trazendo, e aí a partir do momento que eu conheço esses benefícios, aí eu vou começar a verificar qual que é o preço deles, né? Então, se eu estou reduzindo o meu desperdício, por exemplo, então o que isso representa? Isso representa que eu vou poder comprar menos materiais, porque eu preciso de menos, porque eu desperdiço menos, ou eu vou conseguir vender mais, né, se é lá o bem final, porque eu consigo de fato entregar mais esse produto. E aí a gente começa então a mensurar esse benefício que está lá na ponta. Esse é um primeiro passo, né? O segundo passo ele tem a ver com o gasto que eu vou ter para implementar isso. Então, tanto do ponto de vista do investimento, seja eu tenho que comprar alguma coisa, uma máquina, um equipamento, enfim, como também os custos, os gastos que eu tenho para fazer aquilo operar. Então, coloco isso na balança, né, mais e menos, e vejo um resultado. Então, esse é o resultado que eu espero receber lá na frente, se essa tecnologia, ela de fato for aprovada. Então, a partir do momento que eu tenho esse valor lá na frente, agora eu vou pensar, né, no que eu preciso fazer para conseguir chegar lá. E aí esse é onde a gente tem assim grandes gargalos, porque muitas vezes a gente tem incerteza de fato na tecnologia, nas premissas que a gente está pensando no desenvolvimento ali daquele projeto. Então esse é um ponto. E o segundo ponto tem a ver se de fato ele vai entregar aquilo que a gente está imaginando hoje que ele pode gerar de benefício. Então isso a gente chama de risco, né? E aí eu tenho que considerar esse risco, né, dentro desse processo, e aí a gente faz uma conta, né? Tem que colocar isso em uma planilha, numa estrutura de análise de investimento, para de fato identificar o valor que aquilo vai
possivelmente gerar, né, qual é essa possibilidade, e a partir disso a gente mensura, né, qual é o investimento que eu tenho que fazer para poder acessar aquilo, né? Agora existem incertezas, né, nesse processo, e o método de simulação de Monte Carlo é um dos métodos que nos ajudam a trabalhar com essa incerteza na medida que a gente explora várias possibilidades de resultados com ele. Então, antigamente a gente tinha que construir um cenário, 2 cenários, 3 cenários, 5 cenários, né? Hoje, com esse método, você pode trabalhar com 1.000, com 10.000, com 100.000 cenários possíveis. Então, se você está falando de preço, por exemplo, qual vai ser o preço, né, na saca de amendoim para o próximo ano? Então, aí você pensaria assim, vou fazer um cenário pessimista, um cenário improvável, né, médio ali, um cenário mais otimista, né? Então isso te limitava ali em 3 cenários, né? Com a simulação de Monte Carlo você consegue expandir isso para milhares de cenários, né? E isso, o que isso nos ajuda? A conhecer principalmente as probabilidades de sucesso e de insucesso da decisão que você está tomando hoje. Então não é algo discreto, ou dá certo ou dá errado, mas eu tenho uma possibilidade, por exemplo, de 30% de dar certo e de 70% de dar errado, por exemplo, ou o contrário. Então conhecer isso traz muito mais, acho que, assertividade e segurança para quem vai tomar decisão. O que tornou melhor o uso do método de simulação de Monte Carlo? Obviamente foram os recursos computacionais, porque isso antes você podia fazer, mas aí era muito manual e, enfim, você tomava um tempo muito grande para isso. E hoje esse processo ele é extremamente automatizado, né, seja por meio de planilha, seja por meio de softwares, que permitem que você construa essas possibilidades assim, né, de uma forma muito mais rápida e com um número que antes para a gente era absurdo. A gente já desenvolveu um modelo aí ao longo desses praticamente 2 anos, né, trabalhando no grupo. Então, o modelo está pronto, a gente já identificou algumas culturas de interesse nossos, né, aqui já desses grupos, para já mapear e deixar prontos os potenciais valores econômicos, né, que elas podem gerar a partir das tecnologias. E agora, conhecendo as tecnologias, os projetos de pesquisa, a gente vai conseguir trazer esse valor mais próximo assim, para Eu gosto de falar sempre que é o seguinte, né? A gente precisa falar para o produtor, mostrando para ele aonde dói mais, né? Onde lhe dói mais, né? E a parte mais sensível do produtor, do ser humano, de modo geral, é o bolso, né? Então, quando você fala remetendo ao bolso, né, é outra coisa. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar com amendoim, com perdas na colheita do amendoim, eu me assustei, porque os primeiros trabalhos nossos, nós tínhamos perdas elevadíssimas, 15%, chegamos a perdas até 30% em uma das operações. O amendoim tem 2 operações de colheita. Na operação de arranquio, que é a mais complicada, nós chegamos a achar perdas de 30%. E eu fiquei abismado com aquilo, né? Na época até era um aluno de graduação, né? E quando ele me trouxe os resultados, eu falei, não, você vai lá na sua casa buscar os papéis de campo, porque eu estava no campo com ele e falei, eu quero ver. E aí, quando eu refiz os cálculos, estava certo, as perdas realmente eram elevadíssimas. E aí, quando eu fui apresentar esses resultados pela primeira vez numa palestra para produtores, eu apresentei e tal, e eu fiz uma pergunta, né? Comecei a palestra perguntando, quanto vocês acham que é a perda de vocês? E, para minha surpresa, eles sabiam que perdiam muito. Então, eles falavam em 10%, 15%, como se estivesse falando de 1, 2%. E aí, eu refiz a pergunta, né? Fiz uma outra pergunta, na verdade. Assim, quanto representa, então, esses 15% de perdas? Né? E aí eu fiz um cálculo simples, né? De quanto aquilo representava em reais. E mais ainda, quanto que aquilo representava em máquinas agrícolas. Então, com 15% de perdas, se você tiver 100 hectares, né, você vai conseguir, no final da safra, comprar um arrancador de amendoim novo.
O que você está perdendo, se você não perder, você tinha um novo equipamento. Dependendo do tamanho da sua área, você compra um novo trator. Então você está julgando, você está enterrando um trator a cada safra se você está perdendo 30%. Né? E aí quando eu passei isso, foi um rebuliço na plateia. Falou, mas espera, é tanto assim? Então, você não pode se ater a 10%, 15%. De repente você não consegue fazer esse link, né? Então, a hora que você joga isso para uma linguagem que ele conhece, que são máquinas agrícolas, por exemplo, sacos de adubo, ele fala, opa, peraí. Então, e isso é importante, porque a partir daí, os produtores começaram a ter mais cuidado na colheita para perder menos, porque eles viram que estavam jogando dinheiro fora. Nesses anos de pesquisa, por exemplo, nós fizemos uma comparação de uma ferramenta chamada cortador de soqueira, que nada mais é do que um aplicador de produto. Ele vai cortando a linha de cana e aplicando o produto no solo. Existe uma outra forma de aplicar, que o setor chama de vinhaça localizada. Ou seja, quando o produtor, quando o usineiro, ele vai aplicar a vinhaça e é usada como fértil e irrigação, ele já coloca o produto junto. Então são duas formas distintas. E nossos estudos mostraram que ao cortar a soqueira, a planta está sendo machucada. E isso implicou numa perda de 4% de produtividade. Tá, o que significa? Nós transformamos isso em recurso, nós colocamos isso em valor para a usina. A usina Grupo São Martinho, aqui em Pradópolis, aposentou o equipamento, eles não estão usando mais. E deixou de perder, por conta desse corte, 16 milhões de reais em uma safra. Eles investiram 4 milhões em 5 anos e em uma safra nós entregamos 16 milhões em redução de perda. Eu acho que esse é o tipo do número que comunica a importância de fazer um investimento num centro, a importância de comunicar esse tipo de valor. Então nós estamos trabalhando agora fortemente para transformar dado científico, que é importante, em valor agregado para a sociedade e particularmente para o setor superenergético. Eu acho que essa forma deixa a indústria, inclusive, mais tranquila para continuar fazendo investimentos na pesquisa e principalmente aproximar a indústria da universidade. Por isso, também a relação público-privada ela é importante, né? Porque você tem muitas vezes um recurso público que te dá esse lastro para você fazer ciência com mais tranquilidade, estar formando pesquisadores, né? Mestres, doutores, pós-doutores, etc. E ao mesmo tempo você ter um lado que você tem ali um capital privado, um capital que venha de mercado, mesmo que não seja de empresas privadas, mas pode ser de organizações coletivas ou outras instituições, fundações, etc., mas que estão preocupadas de fato ali com os problemas, né, que a sociedade tem. Então, na hora que esses dois entes, né, eles se aproximam, ele traz para a gente um contexto de pesquisa, eu acho que mais profícuo, né? Porque a gente não fica ali só pesquisando, digamos, pela pesquisa, fazer a ciência pela ciência, mas também amparados aí com uma necessidade de estar respondendo também demandas da sociedade.